Então estamos de volta com o Hora Bolas pela Conecta Mais Web TV, numa conversa muito interessante, né, instrutiva, né, com a professora Eliana Gasparini Cherry. Ela é titular da Cátedra de História do Brasil. Do Brasil, é. E está aqui conversando conosco, né, no momento em que os ânimos no Brasil estão muito acirrados, né, todo mundo se acusando de fascista, comunista, esquerda, direita, não sei o quê, vai para Venezuela, vai para Cuba, vai para Haiti. Ela vem nos explicar aqui um pouco a origem, né, da terminologia e da divisão, né, entre esquerda e direita, que é muito simplória, mas tem uma origem. Importante. Mas é extremamente importante. O pessoal que passa ali no poste, ali no Tupi, ali não sabe direito o que é direita e esquerda. Exato. Centro, é todo mundo de centro ali, né? É ali o pessoal de centro. Não tem posição. E no canteirinho chama de rótula também. Também, exato. Gosto bastante. O pessoal é mais do centro ali. Né? Isso, os encontros na rótula, patrocinados aqui, chamados pelo Gustavo. Nós vamos fazer a Expo Rótula aqui em Nova Prata. Isso, vai ficar muito bacana. Vai ser legal. Bom, nós paramos no século XIX. Nós paramos em Portugal. No século XIX, já passamos Portugal. Mas eu nós... tenho uma pergunta, as piadas de português vieram nessa época ou um pouco depois? Preconceito de uma sociedade conservadora, patriarcal, machista. Século XX, tá? No século XX. Não, mas é que a piada portuguesa, porque o português não tem aquela figura de linguagem, né? Qualquer coisa para eles é literal. Então, a gente usa essas... o trem passa aqui. Não, passa ali na frente, né? Não passa aqui na loja. Eles interpretam tudo diferente. Esse restaurante fecha o domingo? Não fecha. Aí tu vai lá no domingo, o restaurante tá fechado, porque nós não abrimos, como é que vamos fechar? Né? Essa estrada vai pra lá? Não, essa estrada fica. O amigo português falou, cara, a maior piada de português é o português ter vindo pro Brasil. Isso é piada, o cara você falava sempre. Estão pagando a conta. O Manuel, acho que, né? É o Manuel. O Patrício. Mas estamos falando dos liberais e conservadores da época do Império. Que eram representantes ainda dos interesses dos portugueses no Brasil. Isso. Representavam a elite agrária, conservadora, hoje representada pelo BBB no Senado Federal. Abraço pro Pedro Bial. O Bambam é o primeiro a ganhar. Esse mesmo. Isso aí. No Congresso e Globo, no né? Senado, né? Isso aí. O alemão, o cowboy. Quem não sabe o que é o BBB vai estudar um pouquinho de história que faz parte. E não é o Big Brother Brasil. Não é esse. Não é. Eu achava que era o Não, Big queridos, Brother. não Tá, é. mas assim, Bom, então... abala o boi. Então, na época do Império, e a Bíblia. essa divisão liberais e conservadores é só a cor da camisa mesmo, É né? só a Porque cor da eles camisa, defendiam a mesma coisa. É que nem o exatamente. Partido Democrata e o Republicano nos Estados Unidos. Não vai ter grandes Isso, mudanças. É como, aí chegando para um tempo mais presente, né, que é uma linha da historiografia com a qual eu trabalho, né, é o mesmo que Arena, PDS, PP, PSL e outros partidos que saíram da ditadura. E são nomenclaturas extremamente importantes desde que as pessoas conheçam o processo histórico. Para a direita e esquerda, essa discussão ela vai ficar muito mais presente na sociedade do século XX a partir da Primeira Guerra Mundial, né? 1919, quando o fim da guerra, aí é constituída a Liga das Nações para evitar um novo conflito que ninguém achava que ia... E não funcionou. E não funcionou. E não funcionou, né? A Liga Extraordinária. De lá, inclusive, é que vem a Marvel, né? O Capitão América, Liga da né? Justiça O da DC. Super-Homem, isso aí que dá bastante dinheiro aí pro cinema, né? Pro mundo capitalista também. O que acontece? Eclode o segundo conflito mundial, né? Nas proporções terríveis, e fica muito claro a necessidade de uma discussão a partir da revisão de conceitos e de posicionamentos dos grupos, principalmente ocidentais, a partir do comportamento dessas pessoas. Então, tudo que é direita, que eu volto a dizer, não é a lateralidade, né? Mas tudo que é identificado com a direita é conservador, é a favor do positivismo, que é um pensamento político do final do 19, que vai perpetuar no 20 e que infelizmente está vivo no 21, de que a mulher deve ser bela, recatada e do lar, de que a mulher é menos importante do que o homem, de que a mulher deve ficar dentro de casa, que a mulher só deve se pronunciar depois que o homem se pronunciou e que começa, né, a dizer... Mas não é o certo? Não, Gustavinho. Tanto que os
homens se calaram por breves Eu tô sabendo agora, isso aí, ó. A Laura chegou embora já. Tá correndo, Ana. O Fabiano falou, te suma daqui agora. Ela vem começar a falar essas bobagens aqui. Começa a botar minhoca na cabeça da juventude desde cedo, ali é que acontece. O filho do cigano já se calou já quando nasceu. Isso, claro. É mudo. É mudo, né? O que importa é assim, ó, tudo que é direita é a favor de uma sociedade baseada. E aí vamos lembrar aquilo que ficou muito presente a partir de 2013 no Brasil, porque esse movimento que levou a hoje iniciou em 2013, né? Nós humanistas acreditávamos que pior do que 2016 não teria. E a gente está vivendo a 2016 parte 4. A gente se supera, no né? momento, né? A gente consegue piorar as coisas. 2013 foi uma coincidência, o 13 aí eu... Não, 2013 Nem 2017. foi um movimento, aquele que surgiu de forma... Hoje a gente já sabe que não foi de forma espontânea, né? Foi nunca uma forma extremamente patrocinada, que depois virou MBL, que depois virou essa coisa que estamos vivendo hoje, que legitima o ódio. Então, todo direitista é alguém que defende o seu território. E vejam bem, acusam algumas pessoas de serem comunistas no Brasil, isso é uma grande piada, porque... Nunca existiu o comunismo no Brasil, né? Nunca existiu comunismo na sociedade. O máximo que nós conseguimos avançar foi experiências socialistas, que foi na União Soviética, ex-União Soviética, né, a partir de 17, que teve, infelizmente, um Estado extremamente autoritário, com Stalin, mas que também tem que ser entendido dentro do contexto, né, do fascismo, do nazismo. Então, tem aqui o autoritarismo e o totalitarismo, e, de outro lado, um Estado autoritário socialista, que dizem comunista. Depois a gente vai ter na China, em 49, depois a gente vai ter em Cuba, depois a gente vai ter experiências na Nicarágua, em El Salvador, que não vigaram. E a gente tem, dizem que a Venezuela é comunista porque são uns burros, me desculpem a palavra, depois vão editar. Pois corta. Isso mesmo, Essas né? pessoas mal educadas. Porque assim, a Venezuela é o maior fornecedor de petróleo dos Estados Unidos da América Latina. Se ela fosse comunista, ela não estaria vendendo petróleo. As pessoas são tão ignorantes, e vocês me desculpem porque eu fico emocionada com o tamanho de ignorância deste povo, que tem medo que o Brasil vire a Venezuela, né? Que bom, porque daí nós seríamos os maiores vendedores de petróleo. Que a gente deveria baratear só o combustível, então. Eu acho que ele podia aproveitar, invadir a Venezuela, tomar o petróleo deles antes que os americanos, depois vender para os americanos. Seria melhor. Vender que nem Estão esvaziando lá. ou vender o gás, igual o gás para a Bolívia também. Pode ser o caminho humanitário para a Venezuela, né? Exato. Porque para o Uruguai não vai dar. Vamos brasilianizar a Venezuela, não venezuelanizar a Brasil. Eles já estão vindo para cá mesmo. Não dá para ir para o Uruguai. O que tem de Miss Universo, o que tem de Miss Universo na Venezuela. Pode aproveitar isso, exportar isso aí também. Os venezuelanos mulheres também são lindos. Eu não acho. Ok? Muito bem. Esses rapazes O são Hugo Chávez e o muito- Maduro não acho nem um pouco. Bom, É que ele não o tá Chávez maduro ainda, já tudo. foi, né? É que ele tá ficando maduro. Voltando. Então fica muito clara essa discussão do que é direita e esquerda a partir do segundo conflito mundial. E a direita é associada ao conservadorismo, à defesa do capital privado. E há um discurso que, infelizmente, tomou conta, por desconhecimento das pessoas, de meritocracia. A meritocracia, ela só é possível quando as condições para as pessoas são as mesmas de conhecimento. Porque numa sociedade conservadora, capitalista, quem é o merecedor? Não é o pobre, não é o negro, não é a mulher, não é o indígena, não é o LGBT. É quem nasceu em berço de ouro e vai continuar nesse berço de ouro, porque ele merece. O Espírito Santo decidiu que ele ia nascer naquela família rica e ele merece continuar rico, né? Meio que uma sociedade de castas. Calvinismo. E, por outro lado, a esquerda se identifica com ideias de cunho social. Então, a direita se identifica com o capital, tá? Tanto que a direita é capitalista e a esquerda é socialista. Na raiz da palavra, a professora tinha que ter aqui um quadro, a gente já observa. Direita, capital. Então, o capital a todo custo, passando por cima das pessoas, puxando o tapete. Quem de nós nunca teve um colega puxando o tapete da gente? Não, o Dani Ainda foi bem. direto. Ainda bem que na advocacia isso não acontece. Não, nem na área da educação.
nem entre os historiadores, É. em todos os setores, infelizmente. E o que a gente percebe no século XX, final do século XX, O começo do Aladim século puxava XXI, é um termo que hoje também já é ultrapassado e que as pessoas desconhecem. Um ex-vereador aqui de Nova Prata foi meu aluno, e em aula eu perguntei a ele o que ele entendia pelo neoliberalismo. E ele me olhou e perguntou, não foi na tua turma, tá? E ele perguntou assim, professora, é uma marca nova de pizza? Eu disse sim. Vai estudar. Pizza O neoliberalismo nada mais é do que a prática exacerbada, e aí eu vou chegar a hoje mais ou menos, a prática exacerbada dos interesses liberais. Então, quando alguém disser que você é um neoliberal, não está dizendo que você é um novo liberal. Está te chamando de extremamente individualista, competitivo, desumano, ok? O neoliberalismo é o novo liberalismo do século XIX, século XVIII e XIX. No 18 e 19, eles lutaram, ouçam por favor, eles lutaram pela liberdade de escolha. Isso se chama democracia, que está hoje, nesse dia, ameaçadíssima. Tanto que a Revolução Francesa foi o marco do liberalismo, Do para o liberalismo mundo. político. E a Revolução Industrial foi o marco do liberalismo econômico. A liberdade de produzir, a liberdade de vender e a liberdade de comprar sem a intervenção do monarca. Hoje, final do 20 e século 21, o neoliberalismo ele se caracteriza pela busca exacerbada do capital. E aí vem assim uma lógica muito presente na elite e o pior, na maior parte do setor da classe média, que é extremamente conservadora nesse país. Leiam Marilena Chaui. Vou dando indicações de leitura, né? Porque é bom, né? O Chauí, Acho que passa por Uruguai, ela faz compra. Isso. Do Iapoca Tudo barato. ao Chauí, Chuí, tá? Leu Poderia pegar as Marilena armações, Chaui, né? E aí a Marilena Chaui, que é uma grande filósofa e tal, ela diz assim, ó, não existe nada mais conservador no Brasil hoje do que a classe média. E aí eu vou apanhar quando eu sair daqui. Por quê? Porque a classe média, ela teme o quê? Ficar pobre, Ficar pobre. Qual é o ideal da classe média? ficar rica. Ficar rica. Então a classe Por média... isso que ela é média. ela está sempre no limbo. Ela não é emergente. Aliás, eu acho esse termo maravilhoso, porque uma coisa que está emergente ainda não emergiu. Essa é a classe média brasileira. Boa parte, não toda, por favor, né? Pelo medo de ficar pobre, ela assume os valores que não lhe pertencem. Daí ela se endivida, ela odeia que o pobre fique perto dela, ela não gosta do marginalizado, ela ofende a mulher negra, ela acha que as chacinas chacina contra é ótimo, né? Que as chacinas aos meninos de rua, nos presídios são coisas boas, né? É esse pessoal que diz assim, e do qual eu discordo, porque eu sou uma humanista, eu sou a favor da vida, dos direitos humanos, esse pessoal que diz que bandido bom é bandido morto. É esse pessoal que diz assim, agora, se ocorrer a mudança para direita, sem saber o que é direita... Direita é essa Direitas aqui, peraí. Mas foi proposital. Então tá. Não, é que na filmagem vai aparecer pra cá. Isso, A foi direita proposital. Na câmera é o contrário. Se houver a mudança para a direita, vai acabar a bandidagem no Brasil. Só que eles não se dão conta que quem vai ser assassinado seremos nós todos. Porque as pessoas acreditam que terão o direito de executar o outro. Não estou falando de morte, assim, por arma apenas, né? Que isso está apavorante. Ontem mais um, né? Foi assassinado. Eu sou a favor de menos escola e mais cadeia. Muitos pensam assim como tu, né? Ficar gastando com o professor aí, né? Mas aí eu vou te dizer assim, ó, como educadora, Eu tô doutora pagando em mesmo? educação, eu acho que a nossa educação ela é extremamente caótica, né? Sim, Ela sim. é elitizada. Justamente. Né? E isso tudo acaba ajudando as pessoas a não compreenderem o que é direita e o que é esquerda. Hein, professora, tem uma pergunta. Mas você vai deixar para o próximo bloco, porque agora a professora vai nos cumprimentar com o nosso slogan. Somos uma locomotiva em direção à lua. Ao Lula! Alô, Lala, Lua lá!